E aí, jovens mancebos do Isso é Bizarro, aqui é o Draft Lancaster, depois de mais de meio milênio afastado, sumido, foragido do planeta Terra, voltei. Eu quero, a partir de agora, postar vídeos todas as semanas para vocês sobre os mais diversos assuntos, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre um vídeo famosíssimo, na verdade é um documentário famosíssimo que está circulando na internet sobre o Dr. Stephen Greer. Aí tu deve estar pensando assim, mas porra, Draft, quem é esse maluco? Nunca ouvi falar desse cara. Eu vou falar só algumas coisas dele, vou dar um overview sobre quem ele é, o que ele foi, o que ele faz, tá bom? Vamos lá. Imagine você, herói mancebo, numa cena do teu filme de ficção científica favorito, onde um herói solitário se destaca pronto para revelar os segredos mais alucinantes do universo. Agora, você vai precisar substituir esse herói por uma figura real e sem nenhuma daquelas porras de invenções malucas, mas com uma determinação incrível e uma paixão por descobrir o desconhecido. Pois é, esse aí é o Dr. Stephen Greer. Ele é médico durante o dia, praticamente, e caçador de OVNIs à noite. Trabalho comum. Mas não, senhoras e senhores, ele não é um médico comum. Ele não é um médico comum. Depois de vários anos, ele se aposenta. Mas desde quando ele era um médico de pronto-socorro, ele sempre se atentou para essas questões da ufologia. Tanto que ele foi o fundador do C7, que é o Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre, e do projeto Desacobertamento, que é um projeto onde ele se dedica em trazer à luz algumas informações que estão ocultas do governo. Com um estilo que mistura seriedade e também um toque de humor, Greer se tornou uma figura polarizada. Para alguns, ele é um visionário, um herdeiro, pioneiro que busca a verdade além das estrelas. Já, para alguns outros, ele é um sonhador, alguém que vê discos voadores onde outros só veem nuvens. Mas uma coisa é certa, Stephen Greer sabe como capturar a imaginação do público. Então, pessoal, desde que o Dr. Stephen Greer apareceu na mídia, ele tem falado de patentes misteriosas e como o governo está fazendo de tudo para esconder todos esses avanços tecnológicos. Inclusive, ele traz algumas provas sérias e cabais sobre isso. Esbarrando nos assuntos econômicos, ele comenta que toda a economia depende de um consumo cada vez mais crescente desses recursos que, inevitavelmente, um dia vão acabar. E por si só, isso já é insustentável. Ele também continua falando que o crescimento sustentável só é possível através de algumas práticas de negócios verdes e também da economia circular, porque isso inclui desde a adoção de algumas tecnologias limpas até reciclagem, reuso de materiais e por aí vai. E existem muitos exemplos disso ao redor do mundo, que mostram que é possível crescer economicamente enquanto você protege o meio ambiente. Então, bom, surge um momento no vídeo onde ele começa a falar que existem algumas tecnologias que estão sendo ocultadas pelos governos que possibilitariam aos seres humanos nunca mais pagar por conta de luz e nunca mais precisar abastecer os carros. E agora a gente vai ver alguma dessas patentes e agora nós vamos ver alguns casos reais sobre todo esse acobertamento dessas patentes que poderiam acabar com a poluição e gerar um mundo melhor para todos nós. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, ele realmente estava à frente do seu tempo com as suas ideias sobre energia de ponto zero. Ele acreditava que era possível extrair energia do próprio vácuo quântico, onde uma quantidade infinita de energia, teoricamente, está disponível. Ele desenvolveu a famosa bobina de Tesla, que muitos acreditam ser um passo em direção a essa exploração. Tesla até trabalhou em um dispositivo chamado transmissor de energia sem fio, que poderia ter revolucionado a maneira como nós usamos a energia, mas as suas ideias foram suprimidas. Bizarreiros, eu não sei se vocês se lembram, mas quando Nikola Tesla faleceu, o governo dos Estados Unidos, através das suas agências governamentais, não lembro se era a CIA ou o FBI, confiscou todo esse material que ele tinha, desde projetos até invenções, até rascunhos e esboços que ele possuía. When they found out that Tesla had passed away in the Hotel New Yorker,
They came in, they had the manager of the hotel open the safe, and they took all of Tesla's papers. So here you have an actual FBI document, and the Department of Defense is demanding they turn over what they seized in 1943. Now, this used to be an urban myth. Oh, well, he had these secret inventions and papers, and the government stole it. No, it's right here. That technology and what was in those boxes, what was written in those papers, we do not know, and we may not ever know. So they go in, the FBI takes it, and here the Department of Defense years later is saying, we want all those papers that you confiscated in 1943 upon Nikola Tesla's death. Outro nome nessa lista de pessoas que foram silenciadas é Stanley Meyer, mais conhecido como Stan Meyer. Este homem, Stan Meyer, ele criou o carro movido a álcool utilizando apenas uma célula de combustível que separava o hidrogênio da água para usá-la como um combustível, né? A invenção de Meyer prometia eliminar a completa dependência do petróleo, mas ele enfrentou algumas grandes resistências, digamos assim, e morreu em circunstâncias misteriosas. Stan Meyer, quando foi silenciado, ele tinha sido convidado por um agente disfarçado da CIA para uma janta. Quando ele começou a comer, ele começou a se sentir mal e começou a vomitar sangue, começou a passar realmente muito mal. Então ele começou a gritar que tinha sido envenenado. E aí, todo o seu trabalho sumiu misteriosamente. Nesse hall de inventores, nós também temos John Searle, um inventor britânico que desenvolveu o gerador eletromagnético Searle, cuja sigla é SEG em inglês. Sobre esse dispositivo, ele dizia que era capaz de gerar energia limpa e ilimitada ao criar um campo magnético que extrai energia de ponto zero. Searle realizou diversas demonstrações, mas a comunidade científica permaneceu cética quanto à funcionalidade do dispositivo e ele nunca foi patenteado. Outro inventor controverso foi Andrea Rossi. Ele foi o criador do Energy Catalyzer, ou ECAT. Rossi afirmou que seu dispositivo utilizava fusão a frio para gerar grandes quantidades de energia. Apesar dele ter conseguido ali algumas patentes na Europa, a tecnologia enfrentava muitos desafios legais e científicos e ainda não foi amplamente aceita ou implementada. Mas aí tu chega pra mim, porra, Draft, tu tá nessa lenga-lenga aí, tá demorando pra cacete, não falou nada com nada, não mostrou uma prova. Calma, agora a gente vai entrar nesse campo. No documentário The Lost Century, o Dr. Steven Greer começa mostrando alguns argumentos, documentos oficiais, de que o governo dos Estados Unidos suprimiu diversas patentes. E não foram patentes que mudariam a vida da população americana. São patentes comuns. Por exemplo, a patente de energia solar, a mais potente que hoje nós temos, está em volta de 22%, 20% de aproveitamento. A patente que foi censurada aproveitava até 80%, de 70% a 80% de energia solar. E isso foi há 51 anos atrás. Look at this. This is 12 years ago. 5,135 inventions seized under national security orders. In 1971 list includes patents for solar photovoltaic that were subject to restriction because they were more than 20% efficient. The most efficient solar panel you can get right now in 2022 is 22.8%. These were way past that in, how many years is that? 51 years ago. Okay, we're not talking about an extraterrestrial spacecraft or anti-gravity or gravity control. We're talking about just a super efficient solar panel. Those are confiscated. This is one of my favorite statements of this report. One may fairly ask if disclosure of such technologies could really have been detrimental to the national security or whether the opposite would be closer to the truth. Inclusive, existe militar aposentado que era do projeto Blue Book, que dá o seu testemunho. Ele conseguiu aumentar a eficiência de 20% a 40% por galão apenas utilizando o oxigênio. E o que ele ganhou com isso? Ele teve seu laboratório vandalizado, ameaça de bomba, ameaça de morte e todos esses tipos de coisas para ser silenciado. Here's a friend of mine. He was a Wright-Patterson Project Blue Book guy.
But when he retired, he built a device that you could put on the air intake of a car. This is in the 80s, where you would get anywhere from 20 to 40% more range, miles per gallon on conventional. I treat air, and out of air, I make it more than just providing oxygen for the combustion process. There are combustion-stimulating molecules and radicals generated in this process. Thunderstorm in a bottle. He had his lab vandalized, everything stolen, bomb threats, etc. This is a colonel who put his entire life savings into something in the 80s that would have been a game changer. But it wasn't a free energy device. It wasn't something just running out of the 0 point. It would have just gotten more efficiency and cleaned up the air. Dos casos mais emblemáticos que o Dr. Steven Greer apresenta no seu documentário é o caso do Dr. Thomas Henry Murray, que construiu um dispositivo que não necessitava de nenhuma entrada de energia e conseguia gerar por si só 50 kW. Eu perguntei ao ChatGPT o que é possível fazer com 50 kWh. E vejam quantas coisas são possíveis fazer com 50 kWh. Um refrigerador médio pode funcionar cerca de 166 horas, um micro-ondas pode ser utilizado por 50 horas, uma TV LED pode funcionar por 500 horas, um ar-condicionado pode funcionar por cerca de 33 horas, um carro elétrico que consome cerca de 0,2 kWh por quilômetro pode percorrer aproximadamente 250 quilômetros. Isso é muita coisa. E no documentário do Dr. Steven Greer, tem diversos outros relatos. Um deles foi de um homem que inventou um dispositivo que recebia menos de 1/3 de miliampere e conseguia retornar 22 kW. Isso é muita coisa. Um outro caso também bem emblemático foi um homem que conseguiu inventar um dispositivo de energia de ponto zero que, depois de algum tempo, ele sofreu uma tentativa de assassinato. Por sorte, na hora, ele tropeçou e a bala não atingiu. Então agora vem a cereja do bolo. O Dr. Steven Greer viajou para o Arizona para conversar com um homem que supostamente conseguiu inventar um dispositivo que se utiliza da energia de ponto zero. O que esse dispositivo faz? Ele se utiliza das energias que estão ao redor dele e cria, do nada, energia, criando assim até 2 ou 3. No documentário ele diz que consegue criar até 5 kW de energia. Another current technology was recently investigated by Dr. Greer and his engineering team at an undisclosed location in the Arizona desert. 1, 2, 3, 4, 5, 6 magnesium alloy specially configured plates. This thing's the size of a nice-sized shoebox. The circuitry you see on the right is a misdirect because the guy has crazy inventor syndrome and thinks he can keep it secret and make $1 trillion. You don't interfere with the big, powerful people. You don't put them out of business. They're still in business. They still have those 50-year leases on the lines and all the power transformers. You'd be able to get one of my power plants, just replace a coal-fired plant, you know. But it wouldn't be big news or anything because I'm just selling the electricity to them, okay? And then they're going to say, wow, we're making more money at this plant than we are the others. So they're going to put them around, you see? They're not going to let me in. They're going to fight me tooth and nail. But I'm going to be very sneaky about it. This thing, for 3 years, had been sitting in this near a chicken coop in his backyard out in the desert, putting out 3 kilowatts of power continuously, and we cranked it up to 5 kilowatts. No input power. And it's running off the magnetic flux of the space around it that he can tune to any place on the earth so it's correct, and boom. This thing, solid state, no moving parts. We just saw this. But he's a textbook case of making every wrong decision. Tried to patent it. Well, you'll see in a moment what happened. He ended up getting put in prison for a week. He has had sabotage, death threats, murder of people around him. Yeah, I spent 8 days in that jail. When I went before the court, the judge said,
come here, Duncan. He says, read this. You sign it, you go home. You don't sign it, you go to jail. And all it was is, I will not ever in my lifetime, ever, through me or anyone else, if anybody else has manufactured these, I'll go to jail. And here's the secrecy order he was slapped with. But look at the date. 1984. It's almost 40 years ago. So, doing the same thing, patent office, people think this is a myth. No, here's a secrecy order. See, so I don't want to go through that again. Scare my family and everybody. So now what we're going to do, going to be very quiet. I'm going to build my 1 megawatt. It'll take 2.5 years to build it. Because it's very complicated. I gotta acclimate it to the earth. Pois é, bizarreiros. Nesse trechinho que eu separei para vocês, isso foi há 40 anos atrás. Na época, o Dr. Stephen Greer tinha acabado de lançar esse documentário, que foi em 2022. Então, por isso que ele se referiu a quase 40 anos. Mas agora, ele disse que vai construir um dispositivo ainda maior, de 1 megawatt. Eu vou perguntar aqui ao ChatGPT sobre o que a gente consegue fazer com 1 megawatt de potência. Eu perguntei ao ChatGPT e a resposta é extremamente bizarra. E ele está criando esse dispositivo, um galinheiro. O ChatGPT me respondeu o seguinte: em média, 1 megawatt de potência pode fornecer energia para cerca de 650 residências nos Estados Unidos, considerando um consumo médio de 1.500 kW por mês. Edifícios comerciais. Pode alimentar um edifício comercial de um tamanho médio, como um pequeno shopping ou um prédio de escritórios com várias unidades. Carregar cerca de 30 a 40 carros elétricos simultaneamente, dependendo da capacidade da bateria e da velocidade de carregamento. Pode operar pequenas indústrias, como uma fábrica de processamento de alimentos, uma instalação de manufatura de pequeno porte ou uma serraria. Pode fornecer energia para aproximadamente 10.000 lâmpadas de rua. Pode operar sistema de irrigação nas grandes áreas agrícolas e por aí vai. E sim, o que vocês viram é o tamanho em pequena escala desse projeto de 1 megawatt. É o projeto de 2 kW a 5 kW por mês, no qual eu me referia. Depois de toda essa história, depois de falar tudo isso, ainda tem o chantilly. A parte do chantilly é uma história que é contada pra gente sobre um rapaz que estava saindo de uma base do exército. Então ele continua andando por uma pista e encontra um objeto voador não identificado. O problema desse objeto voador não identificado parado na pista é que tinha uma pessoa de verde, nitidamente era um soldado que estava com o objeto voador parado no meio da pista, com uma lanterna, olhando alguma coisa. Só que esse soldado, quando vê esse rapaz que estava dirigindo, ele toma um susto, abre a porta, entra de maneira alvoroçada para a nave espacial e decola. Só que existem algumas informações sobre essa nave espacial. A primeira informação que a gente teve é que parecia que havia, de certa forma, uma bobina de Tesla. A pergunta que a gente faz por conta disso é: será que a gente já produz esse material há anos? Esse é um tipo de tecnologia que conseguiria acabar com a poluição em 20 anos, assim como o próprio Dr. Greer afirma em diversas outras entrevistas. They were already working on these programs as early as 1948. During the Clinton administration, they were spending $100 million a day on black budget programs. The big question is, has this been integrated into the aerospace industry? And if we look at what the witnesses are reporting, they're reporting similar things across time, across dates, locations. Now, this is March 23rd, 1966. This is Temple, Oklahoma. Primary eyewitness name is Eddie Laxon. He was an electrical engineer. He was working at Shepherd Air Force Base, so he's commuting to work. It's about 5:06 in the morning, and I want to stress that this is not my case.
This is an actual United States Air Force Project Blue Book case, and it can be verified through Project Blue Book. So he's going to work in the morning, and all of a sudden, something is blocking the road in front of him. And he notices something that looks all the world like a tipped over bowling pin. It's about 75 feet across. On the starboard side of the craft that you see here, there was an air stair cutout door and a man. I want to stress this was a man. This is not an alien. He was wearing two-piece green military fatigues. He had a baseball cap with the bill turned up, and he was shining a flashlight near the bottom of the steps. Above this air stair door, there was an interesting stinger or spire that tapered back and swept back to the end of the vehicle. And at the end of this spire, there was about an 8-inch diameter sphere. And that's interesting because I keep getting reports from the eyewitnesses of spheres and balls and protrusions and prongs sticking out of these UFOs. And if you look at what the eyewitnesses are describing to us, and you look and examine high voltage electrical equipment, it's a match. I believe I can make a case that the components that people are seeing on these UFOs are off-the-shelf high voltage electrical components. When this gentleman, who was this military green fatigue gentleman, when he noticed that he was being watched by Eddie Laxon, he scurried up this ladder, he slammed this door shut, and then there was a high-pitched drilling noise. This craft levitated off the ground and then took off like a spark on a grinding wheel and made no sonic boom whatsoever. This is back in 1966. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque deu um tremendo trabalho procurar essas informações, juntá-las e trazer aqui para vocês. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um comentário, curtam e compartilhem com todos os seus amigos, porque isso vai dar um grande up na minha moral de tá trazendo mais conteúdo para vocês, tá bem? Um abraço. Bizarro.